Olá! Como eu prometi no primeiro programa especial de Advento, tempo sagrado do ano litúrgico da Igreja Católica em preparação para o Natal do Senhor, nós preparamos 4 vídeos especiais para você, para a sua família, sobre esse tempo riquíssimo de grande espiritualidade, de grande proveito, que nós podemos, de fato, celebrá-lo dignamente, preparando-nos para o nascimento do Senhor, o sagrado tempo do Advento. O primeiro programa, que está à disposição no nosso canal, no YouTube, você pode assisti-lo, replique, divulgue, envie, encaminhe para as pessoas que são caras a você. A introdução do tempo do Advento, a origem, o significado da palavra, a origem desse tempo sagrado, como ele surgiu, onde ele surgiu. Nós falamos da província da Gália, falamos da província da Espanha, falamos de Roma, como surgiu e como foi se consolidando essa festa na igreja ao longo dos séculos, a partir do século IV, depois V, depois VI, depois essa festa vai se estendendo a todas as dioceses, a todas as igrejas particulares do orbe católico. Agora, nós vamos nós vamos centrar as nossas atenções sobre a primeira semana do Advento, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta. Algumas características da primeira semana do tempo do Advento, que começa com o domingo. Ano A, que vai ser já o ano que vamos iniciar a partir do primeiro domingo do Advento, é Ano Novo Litúrgico. Atenção, o Ano Novo Civil é 1º de janeiro. O Ano Novo Litúrgico é o primeiro domingo do Advento. O ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento. No ano A, e vai ser o ano que vamos entrar agora em novembro, o Evangelho segundo Mateus, que vamos ler daqui a pouco. Mateus 24, de 37 a 44. Primeira leitura, Isaías. Já vimos o porquê de Isaías aparecer tantas vezes durante o tempo do Advento na liturgia. Não é diferente no domingo. Se é verdade nos dias de semana, com muito mais razão no domingo. A paz messiânica, vinde, caminhemos à luz do Senhor, o Senhor que é luz das nações. É o tema da primeira leitura do domingo do Advento. Romanos capítulo 13, de 11 a 14, é a segunda leitura. O tema é o mesmo, o cristão é filho da luz. Ele deve viver puro porque a salvação está próxima. A salvação está perto. Agora, chegamos ao Evangelho segundo Mateus. As palavras de nosso Senhor falam do fim dos tempos. Portanto, nós já vimos a dupla expectativa do tempo do Advento. Preparamo-nos para a chegada do Senhor na carne, algo que já ocorreu e que se renova, que se celebra solenemente na Sagrada Liturgia no dia do Natal, mas também nós nos preparamos para a segunda vinda do Senhor. E essa é a temática do Evangelho do primeiro domingo do Advento. Com a palavra São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres moerão no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor.
Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Bem, esse discurso, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse discurso de Jesus integra o que os exegetas chamam de discurso escatológico. Isto é, são discursos a respeito das derradeiras coisas. Aqui, especificamente, a vinda do Filho do Homem. E chama a atenção o verbo que Jesus utiliza dirigido a nós. O mesmo verbo que São João Batista utilizou para si, citando a profecia que aparece no programa anterior, a profecia de Isaías: preparai o caminho do Senhor. Ele está para chegar, preparai. Aqui, também vós ficai preparados. Bem, então, qual é a preparação digna, correta, exata para a segunda vinda do Senhor? Primeiro, antes de responder, quando será a vinda do Senhor? Os apóstolos perguntaram em algumas ocasiões a Nosso Senhor isso. Nosso Senhor não respondeu. Não compete a vós saber os tempos e os momentos que o Pai reservou. É a resposta de Jesus aos apóstolos no começo dos Atos dos Apóstolos: Senhor, é agora que ireis restaurar a realeza de Israel? Jesus não responde. Responde dessa forma. Depois, a respeito do dia e da hora, Jesus disse: ninguém sabe. Jesus não disse, Jesus não entrou nessa seara, Jesus não entrou em detalhes. Mais importante para nós, portanto, é que estejamos preparados. Agora vamos responder a pergunta que eu formulei. Qual é a melhor preparação? Primeiro, está na graça de Deus. A graça de Deus se readquire para uma pessoa que está em pecado mortal, quando ela sinceramente se arrepende desse e de todos os eventuais outros pecados mortais. Tocado pelo amor de Deus, ele procura um sacerdote para se reconciliar com Deus e com a igreja. Assim, boa parte da preparação já se verifica. A graça de Deus. Estou em amizade com o Senhor. Porque se Ele me chamar, se Ele me disser, chegou sua hora, se eu deixar esta vida a qualquer momento, eu sei que me apresentarei diante daquele que já veio, não como juiz, mas como pobre, como servo, como o enviado do Pai, como o impotente, como o cheio de misericórdia, que derramou seu sangue para me salvar. Ele virá como juiz e agirá com imparcialidade comigo. E eu prestarei contas diante daquele que veio e aquele que virá. Depois, vivendo na santidade, nós somos chamados a ser luz do mundo, sal da terra. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. A expectativa digna para a chegada do Senhor, Jesus coloca em algumas parábolas, como, por exemplo, a parábola do servo que acaba descambando para abusar das prerrogativas que o seu patrão lhe deu e começa a bater nos seus escravos, começa a agir de forma despótica. O Senhor virá com rigor e castigará este servo. A parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes, a parábola dos talentos, a parábola das minas, tantas parábolas que
desembocam numa realidade. Alguém vai chegar e vai prestar contas. Alguém vai chegar e a porta vai se fechar. No caso da parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Viver na graça de Deus. Perseverar nesse propósito. Andar na luz. Fugir das ocasiões de pecado. Redescobrir se foi perdida a graça, a intimidade, a amizade com Deus. São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja do século IV, tem uma obra, talvez a mais importante do seu grande epistolário, dos livros que ele escreveu. E essa obra trata das duas vindas de Cristo. Eu escolhi esse texto porque, primeiro, eu sou apaixonado pelos padres da Igreja, pelo amor de Deus. Então, para falar dessas duas vindas de Cristo, que são a temática principal do tempo do Advento, aliás, a temática do tempo do Advento, as duas vindas de Cristo. E ele dedica algumas linhas a essa realidade, prepararmos-nos para as duas vindas de Cristo. Vamos então ao texto que vai aparecer aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. Anunciamos a vinda de Cristo, não apenas a primeira, mas também a segunda, muito mais gloriosa. Porque a primeira revestiu um aspecto de sofrimento, mas a segunda manifestará a coroa da realeza divina. Aliás, tudo o que concerne a nosso Senhor Jesus Cristo tem quase sempre uma dupla dimensão. Houve um duplo nascimento. Primeiro, ele nasceu de Deus, antes dos séculos. Depois, nasceu da Virgem, na plenitude dos tempos. Dupla descida. Uma, discreta como a chuva sobre a relva. Outra, no esplendor que se realizará no futuro. Na primeira vinda, ele foi envolto em faixas e reclinado num presépio. Na segunda, será revestido num manto de luz. Na primeira, ele suportou a cruz, sem recusar a sua ignomínia. Na segunda, virá cheio de glória, cercado de uma multidão de anjos. Não nos detemos, portanto, somente na primeira vinda, mas esperamos ainda, ansiosamente, a segunda. E assim como dissemos na primeira, bendito que vem em nome do Senhor, aclamaremos de novo no momento de sua segunda vinda, quando formos com os anjos ao seu encontro para adorá-lo. Bendito que vem em nome do Senhor. Virá o Salvador, não para ser novamente julgado, mas para chamar a juízo aqueles que se constituíram seus juízes. Ele, que ao ser julgado, guardara silêncio, lembrará as atrocidades dos malfeitores que o levaram ao suplício da cruz e lhes dirá: eis o que fizestes e calei-me. Naquele tempo ele veio para realizar um desígnio de amor, ensinando aos homens com persuasão e doçura. Mas no fim dos tempos, queiram ou não, todos se verão obrigados a submeter-se à sua realeza. O profeta Malaquias fala dessas duas vindas. Logo chegará ao seu templo o Senhor que tentais encontrar. Eis uma vinda. E prossegue a respeito da outra. E o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar. Paulo também se refere a essas duas vindas quando escreve a Tito: a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Vês como ele fala da primeira vinda, pela qual dá graças, e da segunda que esperamos? Por isso, o símbolo da fé que professamos nos é agora transmitido, convidando-nos a crer naquele que subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim.
Nosso Senhor Jesus Cristo virá, portanto, dos céus. Virá glorioso no fim do mundo, no último dia. Dar-se-á a consumação do mundo, e este mundo que foi criado será inteiramente renovado. Eu considero São Cirilo de Jerusalém muito apropriado para expor, à guisa de síntese, a espiritualidade do tempo do Advento. E olhem, por favor, a respeito da digna preparação para o Advento, da qual falei há alguns minutos antes de começarmos a citar São Cirilo, ela comporta uma coisa muito importante. Uma coisa é Jesus, o advogado. Outra coisa é o Jesus, juiz. A primeira carta de São João, no capítulo 2, diz o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Lembram disso? Ah, pois bem. Até a segunda vinda dele, ele está no céu intercedendo por nós. É o papel do Paráclito. Jesus é o Paráclito junto ao Pai e o Espírito Santo é o Paráclito junto a nós. 2 advogados nós temos junto ao Pai. Em nós, o Espírito. Junto do Pai, sentado à sua direita, o Filho. Muito bem. Como é belo você saber que até o dia que você deixar esta vida, Jesus é seu advogado. Que beleza. Você confiar a sua causa ao advogado. O advogado o que é que diz? Fique tranquilo, que eu vou defender você. Mas essa função de advogado acaba na hora em que nós deixarmos esta vida. Porque na hora em que nós deixarmos esta vida, Jesus nos julgará. Portanto, não mais agirá como advogado, mas como juiz. E o juiz será absolutamente imparcial. Julgo como ouço. Ele diz, julgo como ouço. Pois bem, o julgamento de nosso Senhor é um julgamento que vai levar em conta nossas obras, o estado de nossa alma, a condição de nossa existência, se a favor dele ou contra ele, se na amizade com ele ou inimizade com ele, e isso vai definir o nosso destino eterno. Vejam como é sério o tempo do Advento. É maravilhoso você celebrar, preparar-se para celebrar a primeira vinda. Pobre, humilde, indefeso, impossibilitado de emitir qualquer julgamento. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Lembra de tudo isso? Todas essas palavras estão no capítulo 3 do Evangelho segundo João, no famoso diálogo com Nicodemos. Sim, está chegando o advogado, está chegando o Salvador, aquele que não veio condenar ninguém. Calma. Isso não significa dizer, sim, ele não veio condenar ninguém. Está escrito e eu vou ler aqui para todo mundo para ficar bem alegre, bem feliz, porque isso é uma maravilha, por favor. Versículo 17, João capítulo 3. Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Oh, que maravilha! Então Jesus não veio trazer a condenação? Não. Então quer dizer que a preparação no tempo do Advento para a primeira vinda do Senhor é uma preparação maravilhosa, porque vai chegar aquele que não condena ninguém, nem condenou, nem vai condenar. Ô, Dom José, então eu posso dizer que o inferno não existe? Epa, alto lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ao dizer o Filho, Deus não enviou o Filho para condenar ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo, não significa dizer que não existe condenação. A condenação é uma possibilidade, da qual Jesus fala no versículo seguinte. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus.
Portanto, Jesus não fala da condenação. A primeira vinda de Jesus não veio trazer condenação. Isto é, ele não é o autor da condenação. Ele não é aquele que deseja a condenação. Não, ele veio para salvar. Salvar todo mundo. A palavra, o verbo condenar, Jesus literalmente não o conjuga. Mas cuidado. Leia o versículo seguinte, porque fala da condenação. Mas a condenação, vejam em que termos ela acontece, como ela se desdobra, não por iniciativa de Jesus. Ele não veio trazer isso, ele veio trazer a salvação. Avancemos. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Portanto, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Quem não crê nele já está condenado. Vejam, aquele que não veio trazer a condenação, dependendo da postura do coração do homem diante dessa proposta amorosa de Deus Pai em Cristo, já está condenado. Isso quer dizer que aquele que não veio condenar, na prática, dependendo das criaturas e por causa delas, a condenação já se manifesta. Outra, o que veio não para condenar, mas para salvar, virá não para salvar, mas para julgar. Atenção, vindas com finalidades precisas. Primeiro domingo do Advento, o Evangelho fala, acabamos de ler, da segunda vinda. Vejam como é a pedagogia da igreja. O tempo do Advento não começa, Evangelho do primeiro domingo do Advento, não começa ano A, ano B, ano C, falando da primeira vinda de Jesus. Não. Mas falando da segunda. É como se ela dissesse, prepare-se, sem desmerecer a primeira vinda, porque na liturgia da igreja ela vai vir mais para frente, dos dias 17 ao dia 24, porque aquele que aguardamos na liturgia virá muito em breve. Na liturgia, atualizaremos nos ritos sagrados o fato já ocorrido, o fato descontado. A salvação se encarnou, a misericórdia se fez carne, Deus se pequenizou, Deus morreu na cruz por tua causa. O sangue desse menino, tão bonitinho que vai ser adorado pelos pastores, o sangue desse inocente que vai ser venerado pelos magos, que vai ser protegido, amamentado por Maria Santíssima, que vai fugir às pressas para o Egito, que vai voltar do Egito e vai ser levado para Nazaré da Galileia. Antes vai ser apresentado no templo, antes será circuncidado. O sangue dele vai ser derramado, o preço do teu resgate. Celebra com alegria e com júbilo essa realidade. Todavia, ele virá. Ele não veio em vão. Ele não morreu por acaso. O preço do seu resgate foi o sangue que corre nas veias desse menino. O sangue que corre nas veias desse embrião, desse feto, que está no ventre de Maria Santíssima sendo gerado. Mas ele virá um dia com poder e glória. Aí as funções mudarão. Aí a imparcialidade se revelará. Aí o rigor aparecerá. Aí a condenação é uma possibilidade, não da parte dele, mas sim, a ratificação do estado da nossa alma se partirmos desta vida em inimizade com aquele que já veio. Vocês lembram o que significam
as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 23 a 25, o que os padres da igreja dizem a respeito dessas palavras misteriosas? Leio para vocês. Se estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem trazer a tua oferta, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Fique sentado, por favor, porque agora você vai se assustar. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa explicação. Ela é assustadora, viu? Vamos lá. Se estás para fazer a tua oferta e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, quem é o teu irmão? É Jesus. Jesus tem alguma coisa contra nós quando nós estamos em pecado mortal. Não é tanto o irmão que eu xinguei, que eu dei um tapa, ou com que eu me indispus, etc. Não, isso é secundário. Vem depois. Para os padres da igreja, esse irmão é Jesus. Deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Vai fazer as pazes com Jesus. E mais, entra em acordo sem demora com teu adversário. O adversário não é o demônio, não. Repare que aqui Jesus muda de irmão para adversário. Jesus é nosso irmão porque ele é filho do Pai por essência e nós somos filhos adotivos do Pai pelo seu sangue derramado na cruz e pelo batismo. Jesus é nosso irmão, Deus que se fez irmão, mesmo sem deixar de ser Deus. Portanto, Jesus se torna meu adversário ao não aprovar o meu pecado. Avancemos. Entra em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás em caminho. Ou seja, quando você está nessa vida. Se você deixar essa vida, acabou o caminho. Avante. Enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, é o próprio Jesus o juiz. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para prestarmos contas dos nossos atos pelo bem ou pelo mal que fizemos aqui na terra. E o juiz te entregue ao seu ministro. Quem é o ministro? O ministro é o próprio Jesus, na condição de quem vai executar a sentença do juiz. Apartai-vos de mim, malditos, e sejas posto em prisão. Ah, a prisão você já sabe. De lá não sairás até que tenhas pago o último centavo. Olhe, o último centavo de quem parte na graça de Deus é expiado quando a alma sai do purgatório, viu? Mas o último centavo no inferno não tem hora para acabar. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno do inferno. Então vejam que palavras assustadoras, e elas bem se aplicam ao primeiro domingo do Advento. Jesus já veio, não foi adversário de ninguém. Morreu e ressuscitou. Agora, se você, caminhando com seu irmão, ele se torna seu adversário, não por iniciativa dele, mas por culpa sua, entre sem demora, em acordo com ele, reconcilie-se com ele, faça as pazes com ele, para que não aconteça que ele te entregue ao juiz. Ou seja, aqui caminhando com você, ele é irmão. Terminou a caminhada, ele vira juiz. E vai julgar você. E vai nos julgar. E entrega também ao carrasco. O carrasco vai te pôr em prisão. Quem é o carrasco? Apartai-vos de mim, malditos. O executor da ordem de Jesus é o próprio Jesus. Mas não se alegre, por favor, demasiadamente, mas serenamente. Também não se desespere, não se entristeça, porque o tempo sagrado do Advento é a expectativa feliz, diz São Paulo na carta a Tito, capítulo 2. Viva essa expectativa feliz. Entre em acordo com o irmão com quem você está peregrinando até o final do caminho, que é até o final da sua vida. Ele virá. E se você está na graça de Deus, se você estiver nessa graça, essa expectativa é feliz. Eu não estou com medo de nada, minha consciência de nada me acusa. Assim eu estou bem preparado para a vinda de Jesus. A primeira na liturgia e a segunda na hora que ele me chamar.
Um grande abraço. Deus abençoe você. No próximo encontro, terceiro, avançaremos na espiritualidade do tempo do Advento. Obrigado por ter assistido a esse vídeo. Divulgue-o, multiplique, transmita para todos aquilo que você assistiu. Seja um evangelizador. Deus abençoe sua vida.